Você quer saber o que separa os homens que apenas falam dos que realmente constroem? Não são os livros que leram, não são os títulos que conquistaram, nem mesmo os erros que cometeram. Não é a falta de dinheiro, não é a escassez de oportunidades, não é nem mesmo o sistema. É a paralisia. É a covardia de quem gasta a vida inteira discutindo o que é ser um bom homem, mas nunca tem coragem de realmente se tornar um. Enquanto você debate, a vida passa. Enquanto você espera o momento certo, ela te atropela. Enquanto você pensa, alguém age. E é aí que tudo muda. A única diferença real está no que eles decidem fazer com o tempo que têm. O mundo está cheio de homens que acumulam conhecimento, que discutem moral, que colecionam frases bonitas e teorias profundas sobre virtude. Mas poucos, muito poucos, têm a coragem silenciosa de se tornarem aquilo que pregam. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo, escreveu: "Não perca tempo debatendo como deveria ser um bom homem. Seja um." E ele não estava fazendo poesia. Ele estava dizendo: o tempo que você gasta falando sobre integridade, poderia estar vivendo com integridade. O tempo que você investe refletindo sobre coragem, poderia estar agindo com coragem. A diferença está em agir, mesmo quando a mente ainda não se sente preparada. Está em ser, mesmo quando o mundo não reconhece. Mas vamos dar um passo além do estoicismo. E se o ser não dependesse apenas de agir, mas de pensar de forma criadora? E se o homem não se tornasse apenas pelo esforço, mas também pela imaginação controlada, como ensinava Neville Goddard? E se, como dizia James Allen, o homem é literalmente aquilo que pensa? Então não basta agir como um bom homem, é preciso pensar como um, sentir-se como um, viver internamente a realidade que deseja externamente. E aí sim, sua vida começa a se alinhar com aquilo que você declara ser. A vida que você está vivendo hoje é resultado direto dos pensamentos que você alimentou ontem. E a vida que você viverá amanhã será fruto da identidade que você assume agora. Mas há um erro comum aqui. Muitos tentam construir uma identidade através de afirmações vazias, sem disciplina, sem propósito, sem entrega. Repetem "eu sou forte" enquanto vivem como escravos das emoções. Dizem "eu sou bom" enquanto se escondem de si mesmos. É aí que a sabedoria de Napoleon Hill entra com precisão cirúrgica. Desejo ardente, fé inabalável, ação persistente. É esse o tripé do homem que realiza. É esse o código daquele que para de debater e começa a existir de fato. Mas o que te impede, na prática, de se tornar esse homem agora? A resposta está dentro. Você foi treinado, desde criança, a buscar aprovação antes de agir. Foi condicionado a esperar um mundo perfeito antes de tentar algo grande. Foi ensinado a duvidar de si antes de dar o primeiro passo. Resultado? Um exército de homens parados na beira da estrada da vida, olhando os outros caminharem, esperando que alguém diga: agora sim você pode ir. O problema é que ninguém vai te autorizar. Ninguém vai bater no seu ombro e dizer que você está pronto, porque ninguém além de você pode viver a vida que você foi chamado a viver. E se você não assumir o volante da sua alma, o mundo vai conduzir por você. E o mundo sempre te leva para longe do propósito. James Allen escreveu: a mente do homem pode ser comparada a um jardim, pode ser cultivada ou deixada ao abandono. Mas seja cultivada ou negligenciada, ela produzirá frutos. Se você semeia dúvida, colherá insegurança. Se cultiva preguiça, colherá estagnação. Mas se planta a semente da coragem e rega com ação diária, colherá transformação. Simples assim. Só que o simples muitas vezes é o mais difícil, porque exige constância. E constância só vem com visão clara. E é aqui que entra a sabedoria de Neville Goddard. A chave não está em esperar para sentir que você se tornou um bom homem. A chave está em imaginar-se sendo um, até que essa imagem se torne sua segunda natureza. Você precisa assumir o estado do ser antes que o mundo reflita isso de volta.
A verdadeira mudança acontece no invisível, muito antes de se manifestar no visível. Um homem começa a mudar no momento em que ele acredita, com todo o seu ser, que já se transformou. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Mas atenção, isso não é auto-engano. Não é fingir que tudo está bem. Não é negar a dor, o erro, a falha. Pelo contrário, é reconhecer tudo isso e ainda assim decidir seguir, agir, persistir, assumir a identidade de alguém que venceu, mesmo estando no meio do campo de batalha. Isso é fé. E fé, como dizia Napoleon Hill, é a única força capaz de converter o desejo em realidade. Não fé mística ou cega, mas fé como convicção emocional, baseada em um propósito definido e alimentada por repetição consciente. Agora pare e pense. Qual é o seu propósito definido? Você já o escreveu? Já o visualizou? Já se comprometeu com ele em voz alta? Porque sem propósito, até a ação mais disciplinada se esgota. O bom homem não é o que tenta ser tudo para todos. É o que vive em alinhamento com aquilo que ele sabe que nasceu para ser. E sim, você pode ter tudo contra você. Pode ter crescido num ambiente onde ser homem era sinônimo de violência ou de omissão. Pode ter vivido traumas, perdas, fracassos. Mas você não é isso. Você não é seu passado. Você é aquilo que você decide se tornar agora. E essa decisão começa com uma simples frase. Eu sou o autor da minha história. A partir daqui o jogo muda. Porque ao assumir a autoria, você deixa de viver como vítima. E a vítima nunca se torna um bom homem. Um debate de vítima. O autor decide. Você percebe como tudo isso converge. Marco Aurélio fala da ação imediata. Neville Goddard, da visualização criadora. Napoleon Hill, da disciplina emocional. James Allen, da mente como jardim. Todos eles estão apontando para o mesmo lugar, a centralidade do ser. O foco não está fora. Não está na crise econômica, no chefe, no algoritmo, no sistema. Está em você. O único território que você pode governar com autoridade real é sua mente. E ao governar a mente, você transforma o comportamento. E ao transformar o comportamento, você constrói destino. É por isso que homens que não dominam seus pensamentos vivem escravizados por impulsos. Reagem a tudo. São jogados de um lado para o outro pelas opiniões dos outros, pelas manchetes, pelas comparações. Mas aquele que aprende a dominar sua mente cria seu próprio ritmo. Ele se torna senhor de si mesmo. E esse homem é livre, mesmo quando está cercado por limitações, porque a liberdade começa dentro. Você não precisa de permissão para ser aquilo que sabe que nasceu para ser. Precisa apenas de compromisso. E o compromisso não é com o mundo, é com sua consciência. É com aquele silêncio que fala toda noite quando você deita a cabeça no travesseiro. Aquele julgamento invisível que ninguém ouve, mas que você sente. É ali que mora a verdadeira aprovação. E é ali que nasce o bom homem. No espaço entre o que você pensa, o que você acredita e o que você faz. Se esse conteúdo te fez pensar, continue comigo. Essa é só a primeira parte da jornada. Ainda vamos mergulhar na relação entre propósito e poder, no papel da dor na construção da identidade e nas estratégias concretas para consolidar a imagem mental do homem que você deseja ser. Mas por agora, guarde esta semente. Você já é. Só precisa se lembrar disso, agir como tal e sustentar essa identidade até que o mundo reconheça. Toda dor carrega dentro de si uma escolha. Você pode usar a dor como justificativa para continuar pequeno ou como combustível para crescer. Pode se esconder atrás dela e viver como vítima, ou encará-la de frente e se tornar forjado pelo fogo. O bom homem não é aquele que não sente dor, mas aquele que transforma a dor em direção. Ele não se afoga no sofrimento, ele constrói com ele. Marco Aurélio escrevia suas meditações nos momentos mais sombrios. Em meio a guerras, doenças, traições, ele encontrava tempo para escrever sobre virtude, honra, autodisciplina. Por quê? Porque sabia que, quando tudo fora estar fora de controle, ainda resta um domínio, o interior.
E é isso que separa o homem comum do homem que se torna exemplo. Ele entende que não pode controlar o mundo, mas pode controlar como responde a ele. Neville Goddard também falava disso, mas de uma forma ainda mais profunda. Ele dizia que você não deve esperar que as circunstâncias mudem para se sentir diferente. Você precisa se sentir diferente antes para que as circunstâncias obedeçam. A mudança começa no estado interno. O homem que carrega a imagem clara de si mesmo como íntegro, firme, disciplinado e realizado, inevitavelmente molda o mundo ao redor para refletir esse estado. Porque como dentro, assim é fora. Mas isso exige vigilância, exige esforço consciente, porque a mente humana tem o péssimo hábito de se agarrar ao passado, aos fracassos, às memórias de quem fomos. E se você se identificar demais com quem foi, nunca se tornará quem nasceu para ser. James Allen nos lembra que o caráter é o resultado direto dos pensamentos mantidos com persistência. O que você alimenta mentalmente, você incorpora emocionalmente. E o que você incorpora, você manifesta. Quer viver como um bom homem? Então precisa pensar como um. E mais, precisa sentir como um. Isso significa imaginar-se com firmeza sendo aquilo que deseja, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Significa falar, andar, decidir, respirar como se já estivesse vivendo a vida que está criando. Não como teatro, mas como preparação. Porque, como dizia Napoleon Hill, tudo começa com o desejo ardente, e o desejo não é algo passivo. É uma chama que você precisa manter acesa todos os dias, com palavras, com foco, com fé, com ação. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. Agir sem fé te esgota. Imaginar sem ação te frustra. Mas quando você une as duas coisas, fé convicta e ação disciplinada, você cria o que Hill chamou de força irresistível, um estado mental tão poderoso que o universo parece conspirar a favor. Porque no fundo, ele está apenas respondendo ao que você se tornou. Não é mágica, é lei. Lei do foco, lei da identidade, lei da vibração. Você não atrai o que quer, atrai o que é. Então, se ainda não atraiu aquilo que deseja, talvez ainda não tenha se tornado o tipo de homem que naturalmente viveria aquilo. E isso, meu irmão, exige um realinhamento, exige honestidade brutal. Não para se condenar, mas para se reconstruir. Você diz que quer ser bom, mas qual imagem você carrega de si mesmo quando está sozinho? Você diz que quer disciplina, mas o que sua rotina revela? Você diz que quer propósito, mas qual decisão prática tomou esta semana para se aproximar dele? Marco Aurélio diria: pare de esperar, faça o que tem que ser feito. O resto é vaidade. Neville Goddard diria: sinta o estado desejado como real e sustente esse sentimento até que ele se torne fato. Napoleon Hill diria: decida agora, nunca recue. James Allen diria: domine seus pensamentos e dominará seu destino. Todos estão apontando para o mesmo lugar. Você não precisa de mais teoria. Precisa de congruência entre o que você pensa, sente e faz. E essa congruência começa na dor. Porque é quando dói que você é testado. E só o homem que tem um propósito forte sobrevive ao teste. A dor, na verdade, te faz uma pergunta. Você realmente acredita no que diz ou só está repetindo frases de efeito? E é ali, no silêncio, entre o pensamento e a reação, que o bom homem nasce ou morre. Você não se torna bom por dizer que é. Você se torna bom no momento em que, mesmo cansado, mesmo perdido, mesmo desanimado, você escolhe fazer o que precisa ser feito. E faz isso sem plateia, sem validação, sem status, só você, sua consciência e Deus. E aqui está o ponto espiritual que amarra tudo. A verdadeira masculinidade nasce quando você para de tentar controlar o mundo e começa a moldar o seu interior para ser canal de força, de amor e de direção. Deus não está esperando sua perfeição, está esperando sua disposição. O homem que se alinha com sua missão interior se torna um imã de propósito, não porque ele se esforça mais, mas porque ele é mais.
Porque ele é inteiro, ele é claro, ele é presente. Agora pense nisso. Você já está pronto, não porque alcançou algo, mas porque finalmente decidiu parar de adiar a verdade. E a verdade é que não há nada mais poderoso do que um homem que vive o que acredita. Não há nada mais raro do que um homem cuja vida grita o que sua boca cala. E é isso que o mundo precisa, não de heróis perfeitos, mas de homens reais, que sentem medo, mas avançam, que sentem dor, mas continuam, que não têm todas as respostas, mas têm coragem de fazer a pergunta certa todos os dias. Estou vivendo como o homem que desejo ser ou estou apenas esperando a permissão do mundo? Se a resposta te doeu, ótimo. A dor é o alarme da alma. Ela só toca quando você está desviando do seu chamado. E ela só para quando você volta para o caminho. Então pare agora, respire, volte para dentro e diga para si mesmo: chega, eu escolho me tornar, eu escolho assumir, eu escolho ser, porque o tempo de debater acabou. Agora é tempo de viver. A maioria dos homens quer mudar de vida. Poucos estão dispostos a mudar de identidade. E essa é a raiz da estagnação. Você não consegue criar um novo destino com a mente de quem ainda está preso ao passado. Não se constrói um novo caminho arrastando as correntes do velho eu. A verdadeira mudança começa quando você destrona quem costumava ser não com ódio, mas com amor. Você agradece ao que passou por te trazer até aqui, mas entende que não pode mais carregar aquela versão de si. É como Neville Goddard dizia: você não atrai o que deseja, você atrai o que é. Isso significa que você não pode esperar que o mundo mude enquanto continua carregando a mesma vibração, o mesmo sentimento de inadequação, o mesmo pensamento de escassez, a mesma energia da dúvida. Se quer um novo mundo, comece sendo um novo homem, agora, no silêncio, sem esperar permissão. E aqui está o segredo que poucos têm coragem de aceitar. O velho você precisa morrer, não em parte, não aos poucos, mas de forma completa. Ele precisa ser enterrado. O homem indeciso, o homem preguiçoso, o homem que busca aprovação, o homem que teme rejeição, o homem que vive de desculpas. Ele precisa ser deixado para trás, com honra, mas com firmeza. James Allen já dizia: o homem é onde está seu pensamento. E onde está o seu agora? Você está pensando como um líder, como um homem em missão, ou está alimentando distrações, comparações, ilusões? Seja honesto, porque só a verdade liberta, e só a clareza cria o poder de transformação. Napoleon Hill dizia que um propósito definido transforma um homem comum em uma força imbatível. Você não precisa de tudo, precisa de direção. Precisa de um porquê tão forte que te arranque da cama, mesmo nos dias em que a mente quer desistir. O propósito é a âncora, mas não basta declarar-lo. É preciso senti-lo. É preciso visualizá-lo como se já fosse real. É aí que entra a visualização criadora de Neville. Ele ensinava que você deve imaginar com riqueza de detalhes a cena final daquilo que deseja. Ver-se como o homem que deseja ser, ouvir como ele falaria, agir como ele agiria, reagir como ele reagiria, e repetir essa imagem com fé até que ela se torne natural, até que o velho eu desapareça, até que a nova identidade não pareça mais um sonho, mas um estado de existência. Essa prática não é mística, é disciplina espiritual, é alinhamento emocional, é fé ativa, e quando unida à ação, se torna inquebrável. Você começa a dizer não ao que não combina mais com sua nova identidade. Você começa a proteger sua energia como quem protege um templo. Você começa a agir com foco, com precisão, com força. O mundo lá fora não muda de imediato, mas você muda, e quando você muda, tudo começa a responder de forma diferente. Pessoas saem da sua vida. Novos caminhos se revelam. Oportunidades surgem onde antes havia escassez. E por quê? Porque você finalmente saiu do papel de mendigo da vida e entrou no trono da consciência. Porque você parou de esperar ser escolhido e decidiu se tornar o que nasceu para ser.
E isso incomoda. Incomoda porque obriga você a crescer. Porque, como dizia Viktor Frankl, quando você entende o porquê, você suporta qualquer como. E a maioria dos homens hoje sofre porque não tem um porquê. Vivem para sobreviver. Trabalham para pagar contas. Acordam no automático. E essa anestesia da alma é o que mata mais do que qualquer doença. Porque o corpo ainda respira, mas o espírito já se calou. Você precisa recuperar o fogo. Precisa voltar ao centro. Precisa lembrar de quem era antes de se perder tentando agradar o mundo. E mais do que isso, precisa criar uma nova visão. Não uma fantasia, mas uma imagem sólida, firme, sustentada pela fé e sustentada pela ação diária. Você precisa se ver como já sendo o que deseja. E depois, viver como se já fosse. Não importa o que digam. Não importa o que aconteceu. Porque o homem de verdade não negocia com o passado. Ele constrói a partir da visão do futuro. E essa construção começa no agora. No momento em que você fecha os olhos e visualiza a versão de si mesmo que deseja ser. No instante em que você para de discutir como é ser um bom homem e começa a habitar essa imagem. A partir de hoje, toda decisão deve responder a uma única pergunta. Essa escolha me aproxima ou me afasta do homem que decidi ser? Isso inclui hábitos, inclui pessoas, inclui alimentação, sono, dinheiro, palavras, reações. Tudo começa a passar pelo filtro da nova identidade. E isso não é opressor. Isso é libertador. Porque pela primeira vez, você está vivendo com intenção, com clareza, com poder. Mas entenda, o processo exige vigilância. O velho, eu vai tentar voltar. Vai tentar te convencer de que você está exagerando. Vai te lembrar de fracassos antigos. Vai usar a dúvida como arma. E é aí que entra a firmeza estoica. Marco Aurélio não debatia com o medo. Ele observava, aceitava, respirava e continuava. Ele entendia que o controle emocional não é ausência de sentimentos. É domínio sobre as escolhas. E o bom homem não é o que sente menos. É o que decide melhor. Você vai sentir medo, vai sentir solidão, vai sentir vontade de voltar aos padrões antigos. Mas agora você sabe, agora você viu, agora você escolheu. E essa escolha, quando feita de forma consciente, vale mais do que qualquer diploma, qualquer fama, qualquer status. Porque é a escolha de ser inteiro. E homens inteiros constroem mundos inteiros. Então declare com firmeza, mesmo que em silêncio, eu escolho ser o novo. E a partir desse ponto, não olhe mais para trás. O que passou serviu, mas não serve mais. Você é novo, porque agora você decidiu. Ser um bom homem não é uma ideia bonita. É um estilo de vida brutalmente honesto. Não há espaço para máscaras. Não há espaço para discursos sem ação. O mundo já tem filósofos demais. O que falta é caráter encarnado, falta presença, falta consistência. E você foi chamado para ser essa presença. Não amanhã, agora. A nova identidade não se sustenta em frases motivacionais. Ela se firma no que você faz quando ninguém está vendo. Em como você trata o tempo, em como você trata sua palavra, em como você trata sua mente. Cada pequeno hábito que você negligencia está moldando o homem que você será nos próximos meses. E não adianta sonhar grande se você não é capaz de vencer a si mesmo nos detalhes. Napoleon Hill dizia: os homens que vencem são aqueles que desenvolvem o hábito de fazer o que os fracassados não gostam de fazer. Isso significa que o novo você precisa nascer dentro de uma rotina diferente. E rotina não é prisão, é liberdade. Liberdade de não depender da motivação. Liberdade de não ser escravo das emoções. Liberdade de andar com firmeza mesmo nos dias escuros. Você precisa levantar todos os dias com um código, um padrão pessoal, uma disciplina. E não importa se o mundo inteiro está desmoronando você, mantenha o seu código. Você lê, você treina,
Você cuida do corpo, do espírito, do silêncio. Você não negocia com a preguiça, com o vitimismo, com a distração. Você se torna seu próprio pilar. Neville Goddard ensinava que o homem deve agir como se já fosse o que deseja ser. E isso exige decisão. Você quer ser um homem respeitado? Haja com respeito. Você quer ser bem-sucedido? Haja com responsabilidade. Você quer ser sábio? Haja com paciência. Cada pensamento deve ser uma semente, cada palavra, um espelho, cada ação, uma alavanca. James Allen dizia que o homem é o jardineiro da alma, e todo dia você está plantando. A questão é, o que está brotando aí dentro? Ansiedade, raiva, vício ou coragem, propósito e fé? O que você alimenta, cresce. O que você negligencia, apodrece. Portanto, pare de terceirizar sua transformação. Ninguém virá te salvar. O que vem de fora pode te inspirar, mas só o que vem de dentro pode te libertar. Você precisa se tornar inacessível para o que te derrubava, inatingível pelas mesmas armadilhas, indisponível para as mesmas desculpas. A nova identidade exige isso. E o estoicismo é o cimento que sela essa estrutura. Marco Aurélio escrevia todos os dias para si mesmo, não para o mundo, para alinhar sua alma, para domar seus impulsos, para lembrar quem ele era quando o mundo esquecia. Faça o mesmo. Escreva, observe-se, reflita, corrija-se, cultive silêncio. A sabedoria não grita, ela sussurra, e você precisa aprender a ouvi-la, no meio do caos, no meio do barulho, no meio da crítica. Porque o homem que se guia pelo interno nunca será escravo do externo. E aqui entra uma verdade dura. Você não será compreendido. Vai parecer arrogante, rígido, obsessivo. As pessoas acostumadas com o seu eu fraco vão reagir, vão testar sua mudança, vão provocar, porque sua evolução expõe a estagnação delas. Mas você não está aqui para agradar. Você está aqui para viver alinhado. E esse alinhamento vai custar, mas o preço da integridade é sempre menor do que o da mediocridade. E sim, haverá quedas, você vai errar, vai se desalinhar, vai escorregar em velhos padrões. Mas o novo homem não permanece caído, ele levanta com mais clareza, com mais humildade, com mais determinação. O erro não define e refina, o fracasso não paralisa, direciona. E aqui está um ritual simples, mas poderoso. Todas as noites, antes de dormir, feche os olhos e visualize. Veja-se como o homem que escolheu ser. Veja como ele anda, como ele fala, com quem ele anda, onde ele trabalha, como ele age diante das provações. Sinta, agradeça, declare que isso já é você e durma com essa imagem impregnada na alma. Esse simples ato muda tudo. Porque enquanto você dorme, a mente subconsciente, o campo fértil, onde tudo é criado, começa a aceitar essa nova identidade. E aos poucos, a vida começa a responder. O mundo exterior se curva à sua visão interior. E isso não é magia. É física da consciência. É alinhamento. Agora, aqui vai uma pergunta que pode mudar o rumo da sua jornada. O que você faria se soubesse, sem dúvida, que já é o homem que deseja ser? Como agiria? Como falaria? Como se vestiria? Como tomaria decisões? Essa resposta é o seu guia, é a bússola, é o roteiro de ação. Comece a agir como esse homem e não espere sentir-se pronto. A ação cria a prontidão, a repetição cria a solidez. E quando tudo dentro de você estiver alinhado com esse novo ser, o velho não terá mais espaço, porque onde há luz, a escuridão não se sustenta. Marco Aurélio não falava sobre moralismo, ele falava sobre dever, sobre clareza, sobre propósito. Ser um bom homem não é um ideal distante, é um compromisso diário com a excelência. E isso começa em pequenas decisões. Levantar na hora marcada, cumprir sua palavra, manter o foco, escolher o que fortalece, não o que anestesia, falar menos, fazer mais, ser mais e nunca parar. Chega uma hora em que não há mais ninguém para culpar.
Nem pai, nem mãe, nem chefe, nem governo, nem passado. O espelho é o tribunal final, e diante dele não há como mentir. O homem que você se tornou é o reflexo direto das escolhas que você fez ou deixou de fazer. E nesse momento surge a chance mais poderosa da sua vida: escolher de novo. Escolher a si mesmo, escolher a verdade, escolher a retidão, mesmo quando ela dói. Escolher ser o alicerce, não o peso, o líder, não o que se esconde, o homem inteiro, não o menino ferido. Marco Aurélio dizia: a perfeição do caráter é viver cada dia como se fosse o último, sem frenesi, sem apatia, sem pretensão. Isso não é apenas bonito, é radical, é revolucionário. Viver como se hoje fosse tudo o que existe, fazer o melhor com o que se tem, dar honra às pequenas tarefas, amar com presença, trabalhar com consciência, descansar com paz. Porque o homem que vive assim não precisa provar nada a ninguém. Sua vida prova por si. Você não precisa mais se debater tentando explicar quem você é. Você apenas é. E o mundo sente. A sua mulher sente. Seus filhos sentem. Seus amigos sentem. Até os inimigos reconhecem, mesmo em silêncio. Porque o homem alinhado é um campo vibracional. Ele não precisa levantar a voz. A sua energia diz tudo. Mas entenda, esse caminho não é para os muitos. É para os que escolheram morrer para o velho eu. Para os que entenderam que viver preso ao que é confortável é, no fundo, uma morte disfarçada. Os estoicos chamavam isso de memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Mas isso não é medo, é poder. Porque o homem que lembra da morte não perde tempo com futilidades. Ele não adia conversas importantes. Não negligencia sua missão. Ele se torna urgente, focado, direcionado. Você está aqui para isso, para servir a algo maior. E isso começa dentro. Ser um bom homem não é um troféu, é uma cruz. E quanto mais elevado o chamado, mais pesado o fardo. Mas essa dor não te destrói. Ela te esculpe, ela te transforma em fortaleza para os outros. Porque no final, o homem que verdadeiramente vence é aquele que oferece mais do que recebe, que inspira mais do que argumenta, que guia mais do que reclama. Não perca tempo debatendo o que significa ser bom. Seja, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que doa, mesmo que você ande sozinho por um tempo. Porque um dia, sua presença será uma bússola para muitos que estão perdidos, e você saberá no íntimo que valeu a pena não ter se curvado. E se você sente que errou, que desperdiçou tempo, que traiu a si mesmo, tudo bem, o poder ainda está em suas mãos. O que importa não é o que foi, mas o que agora você decide ser. Cada novo nascer do sol é um recomeço autorizado por Deus. E o que você faz com ele é a sua resposta ao chamado divino. Então levante-se, erga a cabeça, endireite a coluna, feche os ciclos, perdoe o passado, agradeça a dor. Ela te formou, ela te limpou. Agora vá, seja o que você nasceu para ser, não mais em dúvida, mas em decisão. Seja o homem que sua geração precisa, seja o homem que sua família respeita, seja o homem que, ao partir, deixa um legado de presença, honra e verdade. Porque no fim, todos vão esquecer o que você disse, mas jamais esquecerão como você viveu. Esse é o tempo, e esse é o chamado.